espaço plural. Gente, que programa gostoso já nessa vibe começando e para falar de um tema ainda delicado, mas vamos falar sobre isso. Mariana. Oi, gente Que linda. alegria tê-la aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é uma honra. Eu que agradeço a oportunidade. Gente, vamos falar de uma maneira leve e informativa sobre um tema que a gente ainda fala com muitos tabus, né? Como conviver com isso? Mariana, fala pra gente. Antes de mais nada, é preciso que a gente entenda o que é o tabu. O tabu ele tem 2 significados, segundo Jimena Forlani, historiadora: sagrado e proibido. E quando que surgiu o tabu na sociedade, né? No planeta? Quando o homem sai do período paleolítico, de caçador, vai para o neolítico, ele é agricultor. E aí ele detém a terra, a propriedade. E como na época não se tinha exame de DNA, e não se tinha essa ideia de casamento a 2, né, os núcleos eram comunitários, o que ele pensa? Opa, briguei pela minha terra, não quero deixar a minha propriedade para o bastardo, vou prender a minha esposa em casa, minha mulher, minha parceira, para garantir que aquela cria é minha. E aí, quando a mulher começa a questionar, por que mudou? Não pode falar sobre isso, é um assunto proibido. E aí você começa todo um proibido em cima do sexo, e não apenas do sexo, mas da nossa sexualidade como um todo. Porque, inclusive, nessa época, a mulher não é dado o direito de amar, a mulher é somente um receptáculo de procriação. Então, o amor também era um tabu, era proibido. Só era digno entre os homens, né? Isso a gente pega Roma Antiga, Grécia Antiga, Egito Antigo. E aí a gente traz isso, porque está enraizado. E, em vez da gente abordar o tema de forma científica, natural, porque nos é natural, a sexualidade nos é natural. Verdade. A gente, não fala sobre. E aí o sexo, o tema, vira futebol. Todo mundo fala, poucos jogam, e os que falam acham que sabem do que estão falando. E poucos jogam, efetivamente jogam. E aí, muitas vezes, a gente pega os nossos jovens em início de vida sexual, leva para campo, esses jovens não têm informação, ou quando tem, porque a gente acha que a gente tem muita informação, mas o acesso não é tão bem assim, né? Muitas vezes os nossos jovens são expostos à pornografia ou a conteúdos inadequados para aquela fase, inadequados para aquela idade. E aí você coloca o jogador em campo e ele está lá, que não sabe nem chutar a bola. Sem orientação, né? Sem orientação, sem conexão, porque o amor também não é ensinado, a gente não é ensinada a amar, homens e mulheres, né? Não é algo só das mulheres. Ainda assim, a gente vê pelo número de violência doméstica, de feminicídios, que o sexo é também uma forma de violência contra a mulher. Verdade. Quando, na verdade, a gente está entregando, a gente está trocando aquilo que de mais sagrado a gente tem, porque é sagrado, e a gente precisa continuar fazendo com que seja sagrado, mas de uma forma científica, conectada, bonita, bacana. E quanto mais a gente esconde o tema no tabu, no proibido, mais a gente aumenta essas questões negativas com relação ao tema. Mais a gente expõe as nossas crianças e os nossos jovens, né? Porque também é um tabu falar de sexo com a criança. Verdade. Só que as pessoas precisam saber, gente, que a gente não precisa falar de sexo com a criança. A gente precisa falar de sexualidade. Que é diferente. Que é diferente. Sexualidade é a forma como a gente se conecta, como a gente ama, é essa energia vital. Freud está aí, pai da psicanálise. A gente tem sexualidade, e é sobre sexualidade que a gente tem que educar nossos filhos. Minha menina de 4 anos, um dia desses, falou assim: mamãe, aquela tia ali mexeu na minha barriga. Você falou para mim, mamãe, que não pode. Eu falei: você está certa, filha, você tem que me avisar. Eu não falo de sexo com ela, mas eu ensino que ela tem que respeitar o próprio corpo,
tem que respeitar o corpo do amiguinho, que se algum adulto, principalmente adulto, tocar no corpo dela, que ela venha falar com a mamãe. E tá aí. Obviamente, dentro da linguagem dela. Claro, adequada, né, para compreensão. Adequada para compreensão. E existem milhares de livros adequados para aquela fase, para aquela idade, bem como existem muitas literaturas bacanas para o período da adolescência, para o início, né, da vida sexual. A adolescente é um turbilhão hormonal. Nossa Senhora. Não adianta a gente prender, mas a gente pode conversar sobre valores, princípios, perguntar: é bom amar? Está apaixonado? É isso que você quer? É o seu momento? Não é? Dá para esperar mais um pouquinho? Você tem a informação correta? Sabe usar um preservativo? Ah, você quer só depois do casamento? Bacana também. Mas quando for se casar, você sabe como é que é? Deixa a mamãe te contar, deixa o papai te contar. E é tão bom, né, quando a gente tem essa informação dentro de casa. Tira um peso, né? Porque a gente está acolhido, a gente tem a confiança na mãe, no pai. A gente sabe que eles não vão nos ensinar a chutar um pênalti para errar. É verdade. A gente quer acertar. E, óbvio, né, nós, como pais, a gente quer que os nossos filhos amem e sejam amados. E essa é a parte mais legal do sexo. É a conexão, é o afeto. E a gente pode fazer isso de uma forma muito bacana e muito positiva. E quanto mais a gente fala do assunto sobre essa vertente, mais a gente detona as crianças que aprendem na pornografia. Não, realmente, não pode. Nem você que quer iniciar a sua vida, que já tem 18, 19, 20, não é legal. Pornografia é repertório de fantasia, para quem já sabe o que está fazendo. Para quem não sabe, é filme, é ficção. É ficção. Não é daquele jeito na vida real. Não tem aquela coisa performática de se pendurar no ventilador. É verdade. O prazeroso é o conectado. Vamos trabalhar essa conexão, né? A gente acabou de sair de um período de pandemia. Nossa. Que ninguém se tocava. E as pessoas estão voltando a se tocar. Mas como é que deve ser esse toque? O respeito, o carinho, o afeto. O respeito ao meu corpo. E aí eu preciso conhecer o meu corpo. E aí é por isso que eu te presenteei com Dona do Próprio Poder. Amei, muito obrigada. Eu amo ler. Eu vou adorar ler. Que é todo o meu método terapêutico, principalmente para mulheres, que é o meu foco de atendimento. Fala do livro, principalmente fala. Mulheres vítimas de relações tóxicas, relações abusivas. São 36 sessões terapêuticas. Eu abordo os mais diversos temas dentro da sexualidade. Abordo também dependência financeira, autonomia emocional, porque fazem parte da nossa sexualidade. E a mulher vai descobrir de onde veio o tabu, vai saber se automapear sensorialmente, de forma que ela conheça a si. Porque a gente não pode exigir o prazer do parceiro se a gente não sabe onde a gente tem onde prazer. É o ponto, né, que dá a gente ponto. as sensações. Exatamente. E até mesmo, né, essa quantidade de informações assertivas, científicas, por meio de psicólogos, por meio de terapeutas, sexólogos, levam a pessoa a... Peraí, agora sim é o meu momento? Não, ainda não é o meu momento. Eu não preciso seguir a moda só porque está todo mundo fazendo. Verdade. É o meu tempo, é o meu momento, dentro dos meus valores. Né? E a gente tem uma cultura tão diversificada em que cada tribo, cada grupo enxerga os valores de forma diferente, né? Valores de vida, gente, valores de vida. O que eu quero para a minha vida? Não, quero estudar, trabalhar, aí depois eu penso em namorar, depois eu penso... Não, tem gente não, que já quer namorar. É. E aí, como namora? Vocês indicam algum livro, assim, para os pais que chegam lá, que também têm dificuldade de falar sobre a sua sexualidade? Porque a gente está falando aqui da dificuldade da gente com um filho. Mas a gente, às vezes, também, muitas pessoas que estão aqui assistindo o programa, eu tenho certeza, que também têm vergonha de falar das suas questões sexuais. Eu tenho 4 perfeitas indicações para todos os casos. Criança, né, primeira fase, primeira idade. A coleção Pipo e Pepe,
que ajuda os pais a transmitirem esse conhecimento para as crianças, é muito legal. Ai, que ótimo. Para adolescentes, Marcos Ribeiro, Vamos Falar de Sexo, para os pais trabalharem esse diálogo com os filhos, que precisa ser, antes de mais nada, na base da confiança, na base do acolhimento e, em seguida, da informação científica. Para mulheres, Consigo, Dona do Próprio Poder. Para homens, se entenderem dentro desse universo, Torne-se um expert em prazer feminino. Também literatura minha. Meu Deus do Deixa céu. eu puxar um pouquinho, sabe? Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Ela é uma enciclopédia. Obrigado! Tchau, até a próxima!